Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é onde a nutrição faz uma grande diferença na vida, na qualidade de vida e em redução de dores e de sintomas que são ruins e que atrapalham a vida das pessoas que têm. Hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes e como a nutrição pode ajudar em tudo isso. Bom, a autoimune nada mais é do que a exacerbação de uma inflamação. Então, como a nutrição pode atuar? A ideia é que a gente faça estratégias que possam inibir e reduzir as proteínas que são inflamatórias, como NF-κ-beta, interleucinas, como interleucina 6, enfim. São proteínas que são inflamatórias e que nessas pessoas que têm doenças autoimunes são proteínas que são muito exacerbadas, são muito produzidas. E aí o que torna essas pessoas muito inflamadas. Justamente falando disso, é onde entram os ciclos de estratégias alimentares, é onde a pessoa precisa ciclar formas de se alimentar e formas de seguir esse planejamento diário. São pessoas que não se beneficiam de consumir o mesmo alimento e a mesma forma de se alimentar todos os dias. Então, por exemplo, se essa pessoa consumir todos os dias ovos de manhã, essa pessoa pode começar a apresentar dores. Então, por exemplo, na artrite reumatoide, onde a COX, que é uma proteína também inflamatória, está exacerbada. Se essa pessoa insiste muito em uma alimentação muito repetitiva, que é muito igual, essa pessoa pode sim gerar mais fatores inflamatórios. Então, por isso, o ideal é que a gente cicle estratégias para essa pessoa, para que não seja repetitivo. Um outro ponto muito importante, e esse é importante para todas as pessoas, né? Mas para as pessoas que portam doenças autoimunes é mais importante ainda, que é o controle do índice glicêmico e da carga glicêmica. Então é super importante que a gente controle e consuma o carboidrato de uma forma mais consciente, tá? Quando eu falo isso, eu não estou falando de retirada de carboidrato, eu falo de usar carboidratos que são de fontes alimentares saudáveis. Então, eu tô falando de tubérculos, eu tô falando de frutas, eu tô falando de comida de verdade. E reduzir aí industrializados, excesso do consumo de açúcar e tudo aquilo que gera ainda mais inflamação para esse indivíduo, para que não prejudique ainda mais dores e sintomas. Eu costumo falar também que é importantíssimo que a gente não negligencie o fator psicológico das doenças autoimunes. A doença autoimune está muito envolvida com traumas, com questões de dificuldade de se auto-perdoar e, assim, é uma doença que está muito envolvida com o psicológico. Então não tem como a gente separar as duas coisas. Muitas vezes, o que desencadeou foi o psicológico. Então, como a gente já falou várias vezes sobre o intestino, ele pode ser um início de uma doença autoimune, porque ali, se a gente insistir muito em inflamação e não cuidar dele, ele pode gerar, sim, doenças autoimunes. Então é super importante. E o intestino é um órgão que está super ligado ao psicológico. Não tem como a gente separar essas coisas, por isso é muito importante que você procure um psicólogo, caso você porte uma dessas doenças. Outra coisa muito importante são estratégias veganas. A redução do consumo de proteínas animais. Isso também favorece muito as questões inflamatórias. Então, direto assim, em consultório, eu peço para pacientes que têm autoimune fazer essa ciclagem aí de alimentos. Então, em alguns momentos, algumas semanas ou até um mês, a pessoa fica sem ingerir proteína de origem animal para que possa auxiliar aí nesse processo detoxificante do organismo. Uma outra coisa super importante de falar é a respeito dos chás. Os chás são estratégias e são potentes alimentos que nós podemos utilizar para facilitar esse processo de detoxificação, antioxidante, anti-inflamatório, rico em compostos bioativos que podem entrar aí como uma estratégia super eficiente para controle de dor, controle dessas proteínas inflamatórias. Então, chás são inúmeros, mas a gente pode citar aí principalmente chá de gengibre, de açafrão, tulsi, moringa. Enfim, são vários tipos de chás que podem ser ciclados e utilizados para associar aí com as estratégias anti-inflamatórias de um planejamento de forma geral. Então, uma dica aí para vocês utilizem os chás separados das refeições. Não utilize junto com a refeição, porque dessa forma, se eu tomo chá sozinho, depois de uma meia hora, uma hora que eu me alimentei, eu consigo usar de forma integral todas as propriedades que esse chá pode me oferecer de anti-inflamatória e suas funções. Então, fica a dica para vocês.
intercalem entre as refeições. Outros pontos que podem ser citados aí como potentes coadjuvantes para melhoras dos sintomas das autoimunes são ativos que nós prescrevemos em consultório e coisas que vocês mesmos podem adquirir em lojas de suplementos, lojas de produtos naturais, que seriam os ômegas 3 e principalmente concentrados em DHA. Então, altas concentrações de DHA pode favorecer muito o quesito anti-inflamatório. Outras questões que podem ser quercetina, que são anti-inflamatórios, resveratrol, cúrcuma. A gente pode usar ácido alfa-lipoico, que ajuda bastante, o extrato seco de gengibre. Então, nós temos vários ativos que podem ajudar muito, astaxantina, enfim, a gente ficaria o dia todo aqui, além de tinturas, concentrados dessas substâncias. Então, são muitas as formas que a nutrição pode atuar na autoimune, minimizando os sintomas. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. O segredo é sempre comida de verdade, mas quando a gente fala de autoimune, a gente fala de cuidar muito bem de um intestino, de ter um intestino que a gente dá a devida atenção, não só em função, mas em qualidade disso. Se eu tenho algum sintoma intestinal, se eu tenho estufamento, dificuldade de digestão, nada disso é normal. Então eu preciso procurar uma ajuda profissional para que eu cuide bem desse intestino e não favoreça a formação de autoimunes. E se eu já tenho as autoimunes, eu posso sim acreditar que a alimentação atua melhorando todos os sintomas e ajudando a amenizar muito a exacerbação desses sintomas.